Vamos lá iniciar. Novamente sejam bem-vindas. Esse quadrinho aqui que vocês estão vendo, eu retirei ele do inventário de vocês, do site, do próprio site, da carga horária lá, que tem, né, na matriz curricular, e aí eu trouxe para aqui para vocês terem um norte do que é que nós vamos estudar nessa disciplina de biossegurança, certo? Então, o objetivo da disciplina é identificar agentes infecciosos associados à transmissão de doenças, de modo de vida e o modo de vida da população. Reconhecer doenças infecciosas e infecto-contagiosas e as cadeias de transmissão. Conhecer as principais medidas para prevenir a disseminação de micro-organismos, enfim, tem alguns conteúdos aí que a gente vai precisar abordar durante as nossas aulas. E aqui é o nosso conteúdo programático. Não vou ler tudo, gente, para a gente não... Porque isso aqui vocês podem fazer essa leitura com mais calma em casa, certo? Mas a gente vai abordar todos esses temas aqui, eu vou tentar abordar todos esses temas aqui no decorrer desses nossos 4 encontros, que será hoje, amanhã e depois sexta, e segunda e terça-feira. Então, esses aqui serão os nossos assuntos. Como eu disse para vocês, a disciplina é de fácil assimilação, certo? Porém, não deixem para estudar tudo um dia antes da prova, porque pode ser que vocês não lembrem de tudo, certo? Tirem todos os dias um tempinho para dar uma lida no material, para quando chegar no dia da prova, vocês realizarem uma prova com mais calma e, claro, ter aí o êxito que vocês desejam, né? Ninguém merece ir para uma recuperação. Eu, pelo menos, sou aluna e detesto. Então, para evitar esses tipos de conflitos, dê uma lida no material antes de fazer a avaliação. Não deixe para fazer tudo isso um dia antes da prova, tá bom? Conceituando. Biossegurança. A gente entende como biossegurança, gente, um conjunto de procedimentos, ações técnicas, metodologias, equipamentos e dispositivos capazes de eliminar ou minimizar riscos inerentes às atividades dos profissionais, que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Então, quando a gente fala em biossegurança, a gente fala em segurança relacionado às técnicas dos profissionais, principalmente, né? No nosso caso, os profissionais de saúde. Mas a gente sabe que existem outras também departamentos, né? Que a biossegurança, ela está presente. Aí eu trouxe aqui onde a gente encontra esses conceitos de biossegurança, certo? Tem alguém querendo entrar ou tem alguém falando comigo aqui? Travou? Fernando. Voltou? Voltou, gente? Jô Castro, é isso? A prova Travou na hora que você estava explicando as datas. tem um cronograma lá. Se ficar alguma dúvida no final, aí a gente retoma para ele, certo? E a prova será assim, dia 26. A prova final, dia 27, que é a recuperação. Tá bom, Jô Castro? Qualquer coisa, gente, vocês podem ir falando aqui que eu vou acompanhando vocês por as mensagens também. Então, vamos lá. Biossegurança, ela está presente nos hospitais, em laboratórios, em universidades, na atenção básica, nas unidades básicas de saúde, em locais como o hemocentro, né, que são realizadas as coletas de sangue, e nas indústrias, voltadas à saúde do trabalhador, aquele pessoal, por exemplo, fugindo aqui um pouquinho da saúde, o pessoal que trabalha aí com energia, né? Vocês percebem que eles devem trabalhar todos paramentados, né? Com luvas, com os capacetes, com aqueles objetos de segurança para poder subir em alguns locais, para ajeitar instalações, enfim. Os materiais, que são os EPIs, que nós vamos falar sobre eles se diferenciam, claro, de um profissional de um setor para o outro, né? Mas o objetivo principal é proporcionar a segurança
do profissional e do paciente ou da população, certo? Tá dando certo, tá travando mais não, né, gente? Se tiver travando, fala, que eu acho que pode ser minha internet aqui, tá bom? Precauções padrão. A biossegurança é considerada na saúde do trabalhador parte integrante da segurança e da higiene do trabalho, que se preocupa com os trabalhadores da área de saúde e afins. Exatamente isso que eu falei para vocês, né? Na saúde a gente tem os nossos equipamentos, mas em outras áreas o pessoal também utiliza outros equipamentos, até aqueles de evitar ruídos, para quem trabalha aí nas engenharias da vida, né, na parte de construção, que tem muito barulho, tem aqueles protetores auriculares. De máquinas pesadas, né? Exatamente. Ruídos Para você né? diminuir Os motores. Isso, para diminuir a questão dos ruídos. Tem gente que não dá atenção a isso, acha que não é necessário, e com o tempo o que acontece? Está lá com o tímpano perfurado, né? Aí depois não sabe por quê. Então, os equipamentos de proteção, eles funcionam como uma barreira contra a transmissão de micro-organismos, devendo ser utilizados de acordo com o tipo de atividade realizada e o risco de exposição aos patógenos. Patógenos são as doenças. Existem duas modalidades de equipamentos, que são os EPCs e os EPIs. Os EPC são aqueles que conferem aqui, ó, proteção coletiva. E os EPI são aqueles que conferem proteção individual. Pronto, sejam bem-vindas as pessoas que estão entrando depois, nós já iniciamos nossa aula. Vamos tentando, o pessoal que está entrando depois vai tentando se situar, qualquer dúvida, levanta a mãozinha, manda uma mensagem, tá? Então, pessoal, esses de equipamento, os equipamentos de proteção coletiva, como o próprio nome diz, certo? É coletivo, é para todos. E os individuais, porque tem gente que costuma emprestar, né? Eu vou emprestar meu protetor auricular para fulano de tal, porque ele esqueceu dele em casa. Só que eu posso estar com uma doença no meu ouvido que ainda nem tenha se manifestado. Posso estar com uma bactéria, né? E aí, ao emprestar o protetor auricular, que é uma peça, né, simples, eu posso estar aí passando contaminação para o colega, certo? Então, por que eu estou frisando isso? Porque eu já vi algumas situações que os equipamentos são individuais, mas não são tão individuais assim, certo? As pessoas costumam, enfim, compartilhar. Mas a gente deve ter essa preocupação. Vou até para entrar novamente. A gente deve ter essa preocupação e não compartilhar, gente. Não compartilhar. Não achar que é bobeira, que não vai acontecer, porque depois que a coisa acontece, aí é problema, né? Então, em relação aos equipamentos de proteção, existem os coletivos e os individuais, que são os EPIs da vida, certo? Aqui eu trouxe alguns coletivos, o Descarpac, os cones de sinalização, placas de sinalização, lixeiras para coleta seletiva, fitas para identificar os locais, áreas de risco, né? Geralmente a gente utiliza essas fitinhas aqui. Outras espécies aqui de cones também, esse aqui não é muito comum não, porque ele é bastante caro, a gente não tem ele, a gente utiliza esse outro, né? Mas enfim, são sinalizadores, né? Esses são de uso coletivo, né? Para todo mundo. Os individuais é outra história, são esses aqui, conforme mostra essa figurinha aqui. Então, todos os dispositivos utilizados pelo trabalhador e destinados à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho são EPIs individuais. Existe uma norma, tudo é um protocolo, pessoal. Na saúde, a gente tem
N protocolos, né? Para que servem esses protocolos? Para a gente se basear, para a gente ter um norte do que podemos e o que não podemos fazer. Em relação aos EPIs, existe uma norma regulamentadora, que é a NR6. Depois vocês podem até pesquisar. E a NR32 também, que são as mais comuns, né? Que a gente tem mais conhecimento, porque são as que mais a gente utiliza. Oi, tem um bebê aí? E lá tem disposto, né, todos o que é que a gente precisa seguir para evitar essas contaminações cruzadas aí. Então, falamos de usos coletivos, os individuais são esses aqui, ó, os protetores auriculares, máscara, luva, o face shielding, que é essa máscara de proteção facial, essa maior que a gente está utilizando agora, que não era algo comum da nossa vivência, né? Porém, infelizmente, tornou-se devido aí à pandemia. O face shield, mais conhecida como viseira. Fulano, empreste aí sua viseira, né? Não deveria, porém, por quê? Porque é um equipamento de proteção individual. Cada um deve ter a sua, certo? Mas a rotina, no serviço, no dia a dia, a gente vai lá, pega de um, pega de outro, enfim, pode aí trazer, né, possibilitar uma contaminação cruzada, certo? Máscaras, então, capacete e protetor auricular. Esses dois aqui fogem mais para a área das construções, como eu estava falando para vocês. O nosso mas os óculos, as luvas, né, o jaleco. Tem gente que ama de paixão. Pessoal, que ama de paixão sair com jaleco na rua, gente, não façam isso. Por quê? Jaleco é uma barreira. A gente utiliza jaleco para quê? Né? Uma barreira de proteção. Proteção de quê? Micro-organismos patogênicos que podem trazer doenças para a gente. Não é assim? É por isso que a gente utiliza. Hoje o povo tem medo, professora, quando vê alguém com jaleco no meio da rua. Mas tem gente que não tem medo, não. Tem gente que usa no hospital e usa no meio da rua. E vai-se embora com jaleco. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês acreditam que eu encontrei um jaleco uma vez? Eu encontrei um jaleco. Nunca encontrei a dona, apesar de ter divulgado, mas eu ia lá no caminho e aí encontrei. Vi o pano branco, vi voando, né? Porque estava... ela colocou na bolsa. E aí eu só vi aquele pano. Quando eu me aproximei, aí percebi que era um jaleco pelo formato. Eu parei o carro, tentei identificar a pessoa, tentei ir atrás da pessoa, mas era numa Pop 100, essas Pop correm mais que aqueles carros de Fórmula 1. A mulher disparou e até hoje eu nunca achei essa pessoa, né? Infelizmente, perdeu o jaleco, coitado. Mas enfim, qual é a forma correta? Colocar na bolsa e ir embora? Não, coloca dentro de um saquinho e tenta... colocar dentro da bolsa, né, para que não aconteça essas eventualidades. E outra coisa, nunca jamais sair com jaleco na rua, não é interessante, gente. Está trabalhando no ambiente hospitalar, na UBS, onde for, no laboratório, né, quando a gente sai desses espaços, a gente deve retirar esse acessório e guardá-lo, tudo bem? Porque eu acho muito até desconfortável, como a aluna falou, eu não vi o nome aqui, gente, porque no meu aparece o slide bem grande na minha tela. A gente não deve, né, fazer isso, porque no jaleco, no tecido, ficam os aerosóis, né, ficam os micro-organismos que a gente não vê. Então, a gente leva esses micro-organismos para onde nós vamos. E, geralmente, nós vamos para casa, né? Quando a gente sai do nosso ambiente de trabalho, a gente vai para casa. E aí, você acaba levando todas essas sujeiras para dentro da sua casa. Então, correto terminou de utilizar, retira no ambiente que você está e bota dentro de uma sacolinha, bota em um lugar seguro e leva para casa e lava. E agora, em relação ao Covid, aí é que a gente não pode fazer isso mesmo, né? Porque a gente sabe que existem os aerosóis, a contaminação aí, até da roupa que a gente utiliza,
deve ser lavada, né? Tem todo aquele protocolo que eu acredito que vocês já sabem, estão seguindo, devem seguir para evitar o risco aí de contaminação. Então, já vi, mas infelizmente continuo vendo ainda, mas não façam isso, tá? É para o bem de vocês também. Então, continuando, a norma diz que a empresa contratante é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao seu trabalho e em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias: sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou de doenças profissionais, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e para atender a situações de emergência. Então, resumindo isso aí, os EPIs, eles devem ser cedidos, ofertados ao trabalhador de forma gratuita, né? Toda empresa, não só a agente da saúde, mas toda e qualquer empresa, deve que o trabalhador, né, o empregado, ele vai desenvolver uma atividade que traz risco para ele de se cortar, de se contaminar, a empresa tem obrigação de fornecer gratuitamente, em perfeito estado de conservação, esses EPIs para o trabalhador, certo? E quando se vencer, quando se extravasar, a empresa também tem a obrigação de fazer a troca desse componente. Porém, tem muita gente que acha que a gente só tem que os deveres, né? A gente tem que compreender também que se a empresa me dá os EPIs, eu tenho obrigação de trabalhar utilizando os EPIs. Ai, mas eu não gosto de utilizar o protetor auricular porque me dá uma agonia no ouvido. Então, o que é que a gente precisa fazer? Trabalhar a nossa mente, né? Para que não dê esta tal agonia no ouvido e utilizar o EPI. Porque quando a empresa não dá o EPI, o trabalhador bate lá na porta e reclama: olha, não vou trabalhar porque eu não tenho o EPI necessário para mim desenvolver minha atividade. E certo, ele não deve. Se a empresa não ofereceu, a gente não tem a obrigação de ir trabalhar para se contaminar, claro, ninguém é obrigado. Porém, uma vez que a empresa oferece, a gente tem a obrigação, gente, de utilizar, tá certo? Isso está nos códigos, nos protocolos, assim como a gente tem, assim como a gente tem a obrigação de cobrar o EPI, a gente também tem a obrigação de utilizá-lo durante todo o nosso processo, durante toda a nossa jornada de trabalho, certo? Conforme a orientação da empresa, e comunicar ao empregador qualquer problema ou falha durante o uso. O que é que estava acontecendo no início da pandemia, pessoal? Era algo muito preocupante em relação às máscaras. Não sei se vocês chegaram a ouvir alguma coisa, mas quando surgiu a pandemia, né, praticamente um pouco mais de um ano atrás, o uso de máscara cirúrgica fez boom, né? Deu aquele boom. Todo mundo queria utilizar a máscara cirúrgica. Até pessoas comuns que não trabalhavam na área da saúde, porque a cirúrgica, a indicação é para quem trabalha na área da saúde. E as pessoas que não utilizam, pessoas comuns, né? Que não estavam nos ambientes contaminados, começaram a comprar a máscara cirúrgica. E aí, né? Nós também dependemos, né, dos nossos governantes. O que aconteceu? O preço da máscara também, vocês sabem que foi lá para cima. Aí aconteceu aquele efeito dominó, que a gente chama, né? As empresas alegavam, algumas, que não tinham condições, né, de pagar, comprar, fornecer X número de máscaras para os trabalhadores devido ao preço, o valor, o custo que estava a máscara, e a quantidade também, né, que era escassa, não se tinha.
Por isso também que foi lá para cima o preço. Igual o álcool gel. Vocês devem ter visto aí na TV que se antes o frasco de 1 litro de álcool gel custava R$ 5, no período da pandemia foi para 20, 25, né? Em alguns países primeiro mundo aí baixou, mas aqui o que aconteceu, né? Subiu, enfim, piorou tudo na nossa vida. Então, o que era que a gente estava precisando fazer? E, infelizmente, não é o correto, mas, infelizmente, a gente estava precisando, entre aspas, reciclar a máscara. De que forma? Se a gente tinha uma máscara para utilizar por plantão, a gente estava precisando utilizar a mesma máscara 2 vezes no plantão, certo? Então, a gente usava a máscara durante o plantão todinho. No final do plantão, retirávamos, colocávamos dentro de uma sacolinha, um saquinho, e aí no plantão seguinte, a gente utilizava aquela máscara de novo. Infelizmente, é o correto, Luana? Não, não é o correto se fazer, certo? Porque o risco de contaminação ali está altíssimo, né? Porém, trabalhar com a máscara é melhor do que trabalhar sem a máscara. Vocês devem concordar comigo, né? Então, a gente estava sendo obrigadas, entre aspas, a fazer esse tipo de serviço devido a essa circunstância, né? Graças a Deus, algumas coisas voltaram a se normalizar. Hoje a gente não precisa mais fazer isso, né? Temos aí a quantidade de EPIs, eu pelo menos tenho a quantidade de EPI que eu preciso para fazer, para trabalhar, para dar os meus plantões, mas no início nós passamos por uma situação bem delicada, bem complicada em relação às máscaras, porque não tinha. E eu vou dizer a você, como é que a gente trabalha dentro do ambiente hospitalar, com o risco de aerosol aí, Covid, gritante, com uma máscara de algodão, que são essas, era que a OMS também estava recomendando para as pessoas comuns, né? Pessoas comuns que eu falo, são pessoas que não trabalham dentro desses ambientes que traz aí o risco de contaminação mais alto. Então, como é que a gente não tinha condições, né? Por isso, também, muita gente aí começou a se contaminar, muitos profissionais de saúde começou a se contaminar, muitos até vieram a óbito, infelizmente. Nós somos o país em que mais pessoas, mais enfermeiros, pessoas já da área da enfermagem, enfermeiros e técnicos de enfermagem, vieram a óbito, né? Devido principalmente a essa contaminação aí, devido ao Covid. Mas, enfim, eu espero que tudo isso passe, que a gente volte aí a ter o nosso novo normal, né? Então, continuando os equipamentos de proteção, essa segunda foto aqui desse homenzinho de amarelo, teve um tempo que eu estava me sentindo assim também, né? Esse avental aqui que a gente utiliza, ele é extremamente quente. Então, imagina, a gente mora numa região, né, muito quente, e você ter que se vestir a sua roupa normal, aí por cima coloca esse capote, coloca as luvas, coloca o gorro, óculos, máscara, que é essa N95, não é a máscara cirúrgica que a gente utiliza, né, quando a gente vai tratar paciente Covid, a gente utiliza outro tipo de máscara, que é a N95, né, que vocês devem conhecer com certeza. E, enfim, a gente coloca a N95, por cima de tudo isso, coloca o face shield, que é aquele visível. Imagine o calor. E outra coisa, as nossas estruturas de trabalho, há alguns locais que são muito quentes. Então, você vem paramentado dessa forma e precisa trabalhar também em um local que não é frio, não ajuda, né? Então, assim, me perdoem a palavra, mas assim, a gente passou por um perrengue grande, né? Então, vocês, futuros profissionais, técnicos de enfermagem, né, nós estamos aqui na batalha, nos formando, vocês estudando para se tornarem profissionais, futuros profissionais,
Nem tudo, gente, na enfermagem é aplausos, né? Nem tudo é enfermagem por amor. A gente tem uma rotina muito difícil, preocupante em algumas situações, por exemplo, essa questão da pandemia. Eu acredito que, em minha vivência acadêmica, como estudante também, nunca, jamais eu me vi num cenário como esse. Não passava por minha cabeça passar por uma situação como essa. Hoje ainda me custa acreditar que nós, mais de um ano depois, nós ainda estamos passando por essa situação. Vem aí uma terceira onda, segundo os pesquisadores, né? Segundo o que diz aí a ciência, e espero que não venha, desejo que as coisas sejam restabelecidas, que a gente não precise passar por uma terceira onda, porém, sou muito descrente em relação ao comportamento, nosso comportamento mesmo, né? A gente vê aí as festinhas, né, os rolês privados, enfim, não sei se isso vai passar, nem quando vai passar, mas enfim, a gente trabalhava dessa forma aqui, utilizando todos esses equipamentos. Vocês devem ter visto aí o pessoal do SAMU, principalmente com aqueles macacãozinho branco. Então, aquilo ali é um tipo de EPI. E para retirar aquilo, para não se contaminar, porque muita gente se contamina, pessoal, retirando os EPIs. O índice de contaminação, quando a gente retira, é bem pior, né? Porque a roupa está completamente contaminada e aí o toque despercebido proporciona aí a contaminação cruzada, né? Então, esses EPIs aí não deve ser novidade para vocês já devem ter visto, pessoal, utilizando, né? É importante a gente utilizar, não deixar, não menosprezar o uso da touca, por exemplo, para os cabelos não ficar voando por aí, né? Os micro-organismos colando na cabeça da gente, a gente cheio de vírus aí, de fungos, de bactérias, de tudo, desses seres que a gente não vê, né? Então, coloquem isso, levem para a vida de vocês, para a vida profissional de vocês. Utilizem os equipamentos de proteção individual, tudo bem? Aqui, continuando com eles, aqui é relacionado a essa parte do Covid aqui. Vamos ver o que aqui diz. Os profissionais de saúde que realizam procedimentos gerados de aerosóis, intubação, aspiração, traqueal. Desculpe, é meu cachorrinho. Me desculpem. A aula em casa tem essas coisas, né? Então, vamos lá, continuando. Profissionais de saúde que utilizam aerosóis para intubação ou para aspirar o paciente, ou na ventilação mecânica, né, que é a parte do ventilador mecânico, que vocês muito visto aí na mídia também. Ventilação manual antes da intubação, coleta de amostras nasotraqueais, isso aqui são procedimentos que envolvem aerosóis. Então, o risco de contaminação, quando a gente vai desenvolver um procedimento desse, é enorme. E é justamente nesse momento aí que ocorre a contaminação. Qual é o principal problema? Que no COVID, eu vou utilizar bastante COVID para explicar algumas situações, porque é o que está mais próximo da gente e dá para a gente, eu compreendo que dá para entender melhor, certo? Então, quando o paciente chega com COVID, rebaixa e precisa aí do procedimento de ventilação mecânica, né, que é o respirador mecânico, quando o médico vai intubar, quem intuba, claro, é o médico, mas quem auxilia é o enfermeiro e os técnicos, então é toda a equipe que está ali e corre o risco de se contaminar. Esses procedimentos, eles geram bastante aerosóis. E é justamente nesse processo que ocorre aí a contaminação, que ocorreu a contaminação em massa dos profissionais de saúde. E por ser algo recorrente, gente, não é um paciente que você faz um procedimento desse uma vez no seu plantão. Não, são muitos pacientes, né? O que a gente vê aí direto, e só cresce essa fila, infelizmente, só cresce. Então, a gente faz uma vez, faz duas, faz três, faz quatro, passa o dia todinho e aí o risco acaba elevado e a gente acaba se contaminando.
Além dos EPIs recomendados para precauções de contato e gotículas, devemos utilizar a máscara de proteção respiratória, que é a N95 ou a PFF2, e óculos de protetor facial e gorro touca. Ah, esqueci outra coisa. Além da touca, né, aí da máscara, tem os óculos e ainda tem o face shield, né? Com o passar do tempo, a gente parou de utilizar o óculos. A gente se utilizasse o face, não utilizava o óculos. Se utilizasse, mas o interessante era utilizar os dois. Mas, meu Deus, era calor demais. Vocês precisavam. Desejo que quando vocês estiverem no serviço, né, daqui a um tempo que vocês vão se formar, a gente já tenha passado por essa situação, porque vocês não sintam o que nós estamos sentindo, mas é tenso, o serviço é pouco tenso, né? Mas assim, fazer o que se gosta, não tem coisa melhor. A gente faz uma vez, vai trabalhar novamente no outro dia, e luta, e estamos aqui na busca, né? Porque eu sou muito cúmplice em relação a falar da enfermagem, gente, porque eu amo a minha profissão, foi a profissão que eu escolhi para a minha vida. Tive a oportunidade de cursar fazer outros cursos aí. Terminei uma outra graduação também, mas assim, enfermagem é minha vida. Então, apesar de tudo isso que eu estou falando para vocês, não é para tocar terror, não, pelo amor de Deus, certo? É para a gente sentir mesmo como é que acontece essa prática, para vocês já terem uma visão de que nem tudo é enfermagem e é só por amor. A gente passa por algumas situações difíceis também, né? E agora estamos passando por uma que não está sendo muito fácil, mas vai passar, se Deus quiser. Então, orientações gerais sobre a colocação do uso dos EPIs. Para colocar da seguinte forma aqui, da seguinte ordem. Primeiro, tem avental aqui, né? Mas a gente sabe que é o jaleco, né? Ou capote. Máscara, depois, óculos ou protetor facial e, por fim, as minhas luvas. Quando os procedimentos geram aerosóis, que são esses do Covid, a gente coloca o jaleco, coloca a máscara, coloca o óculos, coloca a gorra, o gorrinho ou touca, né? E, por fim, a gente coloca a luva. Antes de iniciar a paramentação, é importantíssimo lavar as mãos com água e sabão e higienizar com solução alcoólica 70%, que é o álcool. Para colocar é muito fácil, né? Porque todos esses equipamentos aí, eles estão livres de contaminação. Mas para retirar, como é que retira essas coisas cheias de contaminação, cheias de aerosóis? Opa, passei. Vou voltar aqui. Pronto. A retirada dos EPIs é da seguinte forma: primeiro as luvas, depois o jaleco, depois o óculos e depois a máscara. No caso do Covid, primeiro as luvas, depois o jaleco, depois a touca, o óculos e, por fim, a minha máscara. Esse é importante, exceto pela máscara, remova o EPI ainda no quarto, próximo à saída ou na antessala. Remova a máscara somente após deixar o quarto do paciente e feche a porta. Tá vendo? Então, para desparamentar, né, em caso de Covid, teve contato, supondo que vocês tiveram contato no serviço de vocês com paciente Covid positivo, e aí vocês vão precisar desparamentar, né? Retirar os EPIs. Por fim, vocês retiram a máscara quando não estiver mais próximo da sala que o paciente tem contato, né? A última coisa que a gente retira é a máscara. Retira como? Aqui pela frente? Não, jamais, né? A gente retira pelas alças da máscara, né? Aquela parte do elástico aqui, por trás. Retira e joga fora. Professora? Não. Sim, pode perguntar. Oi? Hoje em dia essa máscara nós usa de pano,
não funciona mais não, porque o povo quando sai, coloca logo a mão mesmo onde na frente, onde pode estar contaminado, né, com vírus. Tem que pegar na alça, mas o povo não pega mais. Exato. É complicado. Hoje em dia, a Tem que gente tirar pegando na alcinha, né? exatamente, retira, não pega aqui na frente e joga fora, a gente retira pelas alças, né, pela parte do elástico, não retira pela frente não. Antes, quando a gente chegava em casa, tinha aquele cuidado de deixar o sapato ficava fora de casa, né? Hoje passei a casa todinha, vai dentro do quarto, sai, vai na sala, e enfim, virou aquela... É como se o Covid fizesse parte da rotina da gente. Ah, já está aqui mesmo. Onde é que, né? A gente não sabe onde é que está, mas sabe que está por aqui em algum canto, porque está em todo canto, né? E devido aos casos assintomáticos, aí, pronto, piorou a situação. Tem gente que tem nem sabe que está, né? Mas, enfim, não devemos menosprezar o vírus, gente. Não menosprezem o vírus. Não achem que é uma gripezinha, não é. Quem tem a sorte, entre aspas, de contrair a doença e não se manifestar para algo grave, agradeça, porque eu já vi situações em que eu coloquei as mãos, a única coisa que eu podia fazer era rezar, né? Quem tem as suas crenças aí, só podia rezar, não tem outra coisa para fazer. E assim, olha só, começou com os sintomas mesmo do resfriado normal. Só que evoluiu de um jeito drástico e a pessoa veio a óbito. Então, não foi uma vez só que eu vi, já vi muitas vezes, né? Infelizmente, o índice de mortes aí de óbitos tá gigante. A gente tem uma cidade como Açu, eu não acompanhei os últimos boletins, mas eu sei que a gente já passa de 100 mortes. Gente, é muita gente. Então, não menosprezem, não achem, tudo é Covid, tem gente que chega assim, viu? Não sei. Tudo é Covid, ninguém morre mais de outra coisa. Morre sim, as pessoas morrem de infarto, morrem de AVC, morrem de trauma, morrem de câncer, enfim, né? Porém, quando se tem o Covid, essa doença é tão avassaladora que ela descompensa o organismo de uma forma que contribui para que o paciente venha a óbito. Então, por exemplo, o paciente era cardiopata, né? Ele tem um problema lá cardíaco. Ok, tem uma complicação cardíaca. Ele morreu da complicação cardíaca? Pode, mas ele pode estar com Covid? Pode também, pessoal. Por quê? Porque está em todo canto. O vírus está em todos os lugares, né? Aí a gente trata como se fosse Covid? Sim, suspeito. Pode ser, se apresentar a sintomatologia, né? E se não apresentar, ótimo, mas a gente também não deixa de fazer um teste, né? De pedir um swab, de fazer um teste rápido. São testes rápidos, não são invasivos, não machuca. Enfim, a gente tira a nossa dúvida. É bom para a gente, enquanto profissional, é bom para o paciente, para a gente poder ter um norte e tentar tratar, para que não venha a óbito. Mas vocês vão ver que chega muita gente, sim, reclamando, pessoas que se chateiam, vocês já devem ter visto aí também na mídia, povo brigando, porque você pede para colocar educadamente, né? A gente pede para que a pessoa coloque a máscara e a pessoa já acha que é uma afronta. Tá achando que eu tô doente, tá achando que eu tô com Covid, né? E é complicado, gente, é complicado. Mas, enfim, vamos torcer para que essas coisas passem, né? Continuando, para a gente não perder aqui o norte, o fio da meada, como dizia minha avó. Eu não vou me prender aqui, porque, gente, eu trouxe só o exemplo do slide para vocês terem uma noção, né, geral, de que os profissionais de radiologia também utilizam os EPIs, aí eles, ó. Principalmente esse avental aí.
ele é em sua composição, né, formado por chumbo, é um acessório, é um EPI pesado, porque chumbo pesa, tem até o ditado, né, pesado que só chumbo, isso aí pesa bastante mesmo. É importante que o radiologista, né, o profissional da saúde, ele coloque, e o paciente também. Para que serve? Evitar altas doses de radiação. Aí também tem esse protetor da tireoide, tem o óculos, tem um dosímetro que eles também utilizam, um aparelhinho, ele mede a quantidade de radiação que o profissional está exposto, para não ultrapassar, para que não possa trazer complicações para ele, né? Então, percebam que assim como nós temos os nossos EPIs, o pessoal aí da radiologia vai ter os EPIs dele, o pessoal da engenharia vai também ter os deles. Importante que todo mundo possa ter acesso a esses equipamentos e que façam uso abusivo deles mesmo, né? Para usar, não é para servir de enfeite, para tirar foto, porque é bonito. Não, pode até fazer a foto, não tem problema. Mas tem que utilizar depois da foto, né? Então, esse procedimento aqui, gente, eu acho que não é comum para vocês. Eu conheci ele bem depois, né, a minha graduação, mas eu achei interessante, trouxe para vocês por quê? É uma forma de tratamento para oncologia, para pacientes oncológicos, né, pacientes que têm câncer. Por exemplo, esse aqui de próstata. Consiste como esse procedimento? Quem prepara o paciente? Nós. A enfermagem faz tudo. A enfermagem faz tudo. Paralisa a enfermagem para ver se o hospital funciona. Não funciona, tá? Então, quem prepara esse paciente somos nós. De tudo, psicologicamente, o paciente fala bastante com a gente. Então, o enfermeiro, eu costumo dizer que ele é multifatorial, né? Nós temos multifunções. É psicólogo, é médico, às vezes, é enfermeiro, é rádio, é tudo, né? É claro que a gente deve limitar cada um no seu quadrado. Eu posso dar a minha opinião sobre uma determinada... Posso, mas eu não posso intervir de forma alguma, né, na conduta do meu colega profissional. Não posso, ele tem a conduta dele e nós temos a nossa, não é assim? E aí, em conjunto, a gente se chega a um consenso ao que é melhor para o paciente. Então, o nome desse tratamento aqui é braquiterapia. Está aqui o nome dele, braquiterapia. Consiste, gente, na colocação desses catéteres aqui. São catéteres grandes. Eu, particularmente, não conhecia essa forma de tratamento. Nunca visualizei, né? Eu acho que aqui nem tem. Isso aqui deve ser do Albert Einstein, que é aquele hospital lá onde alguns políticos, né, se tratam, porque infelizmente é só eles que podem ter acesso, né? Enfim, eu fico dizendo essas coisas assim, mas podem me interromper, viu? Caso vocês discordem de alguma coisa, queiram acrescentar, vocês podem falar, então não tem problema. Eu sou aberta à conversa, eu gosto de conversar sobre essas coisas, mas enfim. A braquiterapia, gente, é um procedimento radiológico, consiste no tratamento através de radiação local. Por exemplo, aqui nessa primeira imagem, onde eu estou passando o mouse, o tratamento é para próstata. Aqui nessa segunda imagem, o tratamento é para câncer de mama. Então, emissões, né, de radiopáticas, acho que é essa palavra, se eu não me engano. Mas é colocado aqui o paciente, ele é submetido a receber radiação, né, através desses catéteres aqui que são implantados. Professora, eu já participei, já levei pessoas para fazer tratamento, já acompanhei a braque e a rádio. Já? Olha que bacana. Conta seu relato. É desse jeito aqui mesmo? Estava falando com ele. É sim, e tá cada vez mudando, né? Em Mossoró já está bem melhor, as salas já estão mais equipadas. Olha que bom, eu não conhecia, confesso para vocês que eu não conhecia, não sabia que isso aqui era uma realidade de Mossoró não, que maravilha, né? Então, porque eu vi que é um tratamento que apresenta aí um índice de eficácia muito bom, né?
É um tratamento caro, mas desconfortável, né, para o paciente, porque é invasivo. Olha o tamanho desse catéter. E as radiações também, o paciente fica enjoado, né, sente dor de cabeça, fica A BRAC eu acompanhei em Natal, mas a rádio eu já acompanhei várias pessoas em Mossoró, na Liga. Tem uma sede na Abolição 4, e a sala de lá, o equipamento é bem sofisticado, o tratamento é 100% humanizado, tem meu respeito. Eles tratam todo mundo, eles acolhem, na realidade, as pessoas com um carinho enorme, que na maioria das vezes os pacientes não têm esse carinho nem em casa. Então, assim, eu tiro meu chapéu para o atendimento de lá. Já levei muitas pessoas para lá, ajudando também, como voluntária. Que bacana, viu? Veridiana, obrigado pelo seu relato. Muito bom, não sabia. Isso aqui não era uma realidade para mim. Eu achei que esse procedimento só tivesse aí de Natal para lá, Fortaleza. Não sabia que isso aqui era uma realidade nível Mossoró, não. Mas que bom, que maravilha. Quais são as consequências disso aqui para o paciente? Geralmente ele fica fraco, nauseado, porque quem faz tratamento oncológico tem essas reações, né? Perca de peso também, mas o anestésico geralmente é local, mas pode ser geral, depender, né, do que se queira atingir. Mas, enfim, o procedimento é chamado de braquiterapia. Para a gente não, alguém quer falar? A BRAC que eu acompanhei foi de câncer de colo do útero. Eu fiz o acompanhamento da filha, que a filha, eu levei ela 6 meses para morar comigo na minha casa lá em Mossoró. Eu cedi o quarto dos meus filhos e abriguei ela na minha casa para ela poder fazer o tratamento. Ela fez, na época, rádio, químio e também diálise. Ela ficou numa situação bem difícil. Onde, na realidade, o que acabou com ela foi a descoberta de que o marido dela abandonou ela em pleno tratamento. Infelizmente, isso acontece muito. E ela se entregou-se totalmente. Ela já estava tão bem. Em 2 meses de tratamento, ela teve uma reação assim surpreendente. Depois que ela descobriu isso, ela se entregou-se à depressão. E ela se acabou-se assim de uma hora para outra. Ela só chorava, ela não se alimentava mais. Eu levava ela para as sessões de rádio, de químio, sem ela querer ir, por insistência minha. Ela ainda passou 6 meses comigo. Depois de 2 anos, eu cuidei da mãe dela. E a mãe dela, foi com a mãe dela que eu acompanhei a BRAC, foi em Natal. E também foi um processo bem doloroso, porque ela também se entregou à depressão no tratamento, em pleno tratamento, por também as mesmas questões. O marido dela também fez a mesma coisa. Então, assim, são coisas que a gente vê, a gente vai, como você falou, a gente aprende a ser um pouco psicólogo, a gente aprende a ser um pouco de tudo, na realidade, nessa profissão. Porque a gente também tem que aprender muito a ouvir. Tem pacientes que só querem um desabafo, só quer alguém para contar um pouco da sua história, para desabafar, para se sentir aliviado. Exatamente. Que bom que você teve essa vivência quando você estiver aí na sua vida profissional. Não será mais uma novidade para você. E assim, a experiência que a gente retira dessas situações é muito grande, né? E realmente, gente, a gente se forma enfermeiras, né? Mas a gente termina sendo psicóloga. Em algumas situações, muita gente chega no serviço devido a querendo conversar mesmo, a doença, não existe doença física, né? Às vezes as pessoas só precisam conversar de alguém que possa ouvir, mas enfim, a enfermagem tem um mundo de coisas que vocês vão se deparar, tem um mundo de situações, é apaixonante desenvolver, como eu disse para vocês, sou muito cúmplice, né, em falar, mas é uma profissão desafiadora. Vamos continuando, tá aqui, não vou me prender a esse slide aqui, mas vocês podem dar uma lida em casa,
sobre os EPIs, né, o pessoal aí de outros campos que utilizam. Normas gerais de biossegurança, uso obrigatório de jaleco dentro da dependência do ambiente hospitalar. Hoje nós estamos usando muito os pijaminhas, né? Muito pijaminha, mas existem locais que o departamento não aceita. Então, eles têm a vestimenta adequada deles. Se vocês já tiverem tido a oportunidade de vir aqui no meio da Caixa do Mossoró, vocês vão ver que o pessoal utiliza uma roupa muito padronizada do hospital. É uma roupinha verde e tem o nome, né, Almeida Caixa. Então, assim, cada ambiente tem as suas particularidades, né? Tem uns que não aceitam pijaminha e tem outros que já aceitam, enfim, tem outros que podem utilizar a roupa que quiser, né? Mas a gente deve utilizar o bom senso. Por exemplo, ninguém vai para uma igreja ou não deveria ir para uma igreja de short, né, gente? Então, quando vocês forem se vestir para ir para o ambiente de trabalho de vocês, a gente procura ir com uma roupa adequada para aquela ocasião, certo? Ao usar luvas, não manusear outros objetos de uso comum, tais como telefone, maçanetas, e descartá-las após o uso em local apropriado. Fazer as refeições nos locais apropriados para tal fim, que é a copa. No hospital é a copa. Não é chamado de cozinha, né? A gente cozinha em casa. A gente tem a cozinha na nossa casa. No hospital, o local que nós fazemos a refeição, a gente chama ele de copa. Não devemos, de jeito nenhum, sair por aí comendo alguma coisa nos corredores do hospital. Além de não ser higiênico, porque é um ambiente totalmente insalubre, a gente sabe. As outras pessoas, por ver a gente fazendo aquilo, tendem a fazer também, infelizmente. Aí vira aquela bagunça, né? Então, de acordo com as normas aí de segurança, a gente não deve se alimentar em locais que não são apropriados para o fim. Outra coisa, dentro das geladeiras, que a gente conserva vacina, que a gente conserva insulinas, que a gente conserva medicações, não devemos colocar comida. A geladeira tem um fim, um propósito, que é armazenar medicações, que é armazenar coisas para fins hospitalares. Eu tenho uma água, eu vou colocar aqui. Não façam isso. Não façam isso. Além de não ser adequado, vocês podem aí causar problemas, né, de contaminação cruzada. Infelizmente, na rotina do serviço, eu me deparo muito com isso, muito com isso. E nesses hospitais, nos nossos hospitais, né, aqui nível interior, nessas cidades pequenas, a gente não tem uma comissão de CCIH, né, que é a Comissão Interna de Infecção Hospitalar, ou um órgão responsável por fiscalizar. A gente não tem. Aí acaba aqui virando aquela bola de neve mesmo, as pessoas costumam colocar, misturar, mas não deve. Se, por exemplo, chegar uma fiscalização e for verificar, encontrar esse tipo de alimentos em locais inapropriados, o ambiente de trabalho pode ser multado e as pessoas, as donas, podem ser responsabilizadas. Então, a gente sabendo o que é certo, gente, não pequem, podem fazer a vontade do que é certo, né? Deixa os terceiros fazer o que é errado, né? Mas a gente costuma fazer, encarar as coisas e fazer as coisas corretas. Assim a gente evita os desgastes profissionais, né? Ser chamada a atenção porque estava com uma vestimenta inadequada, ser chamada a atenção porque colocou alimento dentro de um local que não deveria. Isso é muito chato. A gente tem tanta coisa para se preocupar no nosso plantão, tanta coisa, e isso minúsculo acaba causando aí um desconforto para a gente que recebe e para a pessoa que vai nos repreender. Porque de ser repreendida ninguém merece, ninguém gosta, né? Mas a gente fazendo o que é correto, jamais a gente vai ser repreendido por estar fazendo algo que é certo, né? Pelo menos não deveria ser.
Caso necessário, dependendo da atividade a ser desenvolvida, utilizar os EPIs adequados. Isso aqui não é novidade para você, a gente já falou sobre isso. Não sentar sobre bancadas, pias e outros locais prováveis de contaminação. E manter os cabelos curtos ou presos, as mãos longe dos olhos, nariz e boca, e lavá-las antes e depois de realizar os procedimentos. Os equipamentos de proteção, tais como jalecos e aventais, aventais são utilizados em laboratórios, que devem ser usados apenas nos locais de trabalho e nunca em áreas públicas ou mesmo refeitórios e copas, e no interior da unidade de saúde. Quando a gente vai almoçar, por exemplo, tira o jaleco, deixa num local específico que deve ter lá para pendurar o jaleco, para a gente não entrar com o jaleco no ambiente em que a gente vai se alimentar. Imagine retirar o jaleco e sair com ele na rua, drástico, né? Não vamos fazer isso. Professora, Natal, um desses hospitais que eu rodo em todos. Em Natal, eu fico impressionada lá no Onofre, né? Hospital de referência, Onofre Lopes. Até os formandos acadêmicos em medicina, eles fazem questão de sair vestidos no jaleco. Eu digo, meu Deus, para quê? Para mostrar que é um formando de medicina, para mostrar que é um enfermeiro, um técnico de enfermagem, onde a gente eu pelo menos que antes de entrar no curso, eu já tinha noção de que não poderia utilizar fora do ambiente. Então, assim, eu acho um absurdo, são as pessoas que se formam simplesmente para ter um status, se formam por opção de querer aquela profissão e não realmente por se identificar com a profissão. Porque quando você se identifica com a profissão, você sabe todos os cuidados que você tem que ter com ela desde o início até ao momento da prática de você estar exercendo ela. É um absurdo como eu vejo lá. Eu fico lá na lateral esperando o atendimento e eles ficam entrelaçando uns entre os outros. Vem no meio da rua com jaleco, já vi no ônibus, dentro do ônibus, os ônibus de Natal lotado, super lotados de manhã, 4h30, 5 horas da manhã, os ônibus super lotados e eles lá, de jaleco. Veridiana, estou passando mal com o seu discurso. Dentro do ônibus fofinho, meu Deus do céu. Mas é realidade. É realidade. Sim, realidade. Com certeza. Eu que ainda não sou profissional, eu fico assim de queixo caído, imagino quem já é na área, quem se identifica, como a senhora se identifica. Eu, como estou estudando porque me identifico com a área, é uma coisa que não, assim, o que vem pela frente, o que me surpreende são essas coisas absurdas que os profissionais praticam. Isso aí me surpreende. O que vem lá dentro, o que acontece em termos no conteúdo em si, não me surpreende, mas esse tipo de coisa, onde você estuda, você passa ali aquele tempo todinho estudando para se formar, faz um juramento para exercer a profissão e dando essas mancadas assim, coisa pequena, mas que realmente influencia bastante, principalmente nesse período de pandemia que a gente está vivendo. Infelizmente mesmo. Olha, tem coisas que faltam assim as palavras para a gente debater, porque infelizmente alguns profissionais não agem, né, com profissionalismo. A gente não deve, enfim, a gente sabendo o que é certo, a gente vai por essa linha e as coisas vão acontecendo, né, e vai dando certo. Mas é muito comum, sim. Estou frisando isso aqui com vocês porque é muito comum. Então, eu tenho essa preocupação, né? E como nós estamos formando aí futuros profissionais técnicos de enfermagem, então, para que vocês não venham cometer esses casos, né, que a gente costuma ver aí fora. E realmente, algumas pessoas fazem mesmo pelo status, né, que ainda existe, mas as apresentações aí, enfim, escolhas, né, o ser humano é muito livre para fazer suas escolhas, que nós possamos fazer escolhas sábias, para a gente não se surpreender lá na frente, né. Deixa eu contar só mais um exemplo para que lá na frente o pessoal não se surpreenda. Eu conheço uma enfermeira, ela já é enfermeira formada. Quando eu morei em Mossoró, na época, faz 3 anos que eu voltei,
no período que ela estava se formando, teve algumas dificuldades e eu me prestei a ajudá-la. Eu cedi minha casa, dei dormidas, alimentação, para que ela não desistisse de estudar, que ela estava prestes a desistir pelas dificuldades. Enfim, fiz isso, faria novamente por qualquer pessoa, mesmo sem ser conhecida, se tivesse a necessidade. Ou visse que realmente era necessário, eu faria tudo de novo. Ela me contou uma coisa que fez por necessidade. Certo ou não, não sei, não vou julgá-la, não sou ninguém para julgá-la, né? Nosso julgamento depende somente de Deus. E cada um sabe das consequências do que faz. Como ela fez na UNP, ela falou para mim, contou uma coisa chorando, até nesse dia eu até chorei junto com ela, porque foi assim, muitos que se formam, por isso que eu falo em status, são os que ela chama de filhinhos de papai, que ela chama assim, na linguagem dela, né? Os filhinhos de papai querem só o status, o que era que eles faziam? Eles pagavam a ela se sujeitava a receber para fazer os trabalhos deles, para poder se manter na faculdade, porque eles não assistiam aula, só davam a presença e saía. Na universidade particular você tem disso, você não fazer vontade, você entra, dá presença e você sai e a presença continua, né? Eu fiz um mini curso lá e o entra e sai é muito grande na sala, é uma falta de controle enorme, você não consegue se concentrar. E ela recebeu muitas vezes para comprar os materiais que ela precisava, para os trabalhos, para as aulas de laboratório, para fazer os estágios que eram lá em Mossoró, em diversos hospitais, como ela morava aqui. Ela recebeu para poder continuar pagando a faculdade, para poder manter e terminar. Então, é assim que se formam essas pessoas que querem status e não usam nada das práticas que a gente estuda no período que a gente está em sala de aula. Então, nem aí, não é comigo mesmo, eu me protegendo, eles que se ferrem, a realidade é essa. Veridiana, novamente, obrigado pelas suas contribuições. Isso é uma realidade muito comum. Realmente existem muitas pessoas que estão ali só por estar, né? Se formam, vão trabalhar e acabam se tornando profissionais frustrados, como vocês já devem ter visto aí também na grande mídia, alguns enfermeiros se suicidando, né? Não vou julgar, porque a gente não deve julgar, porque a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas, né? A gente não sabe. A gente sabe o que passa na nossa cabeça. No outro, a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem esse domínio, né? O julgamento, ele não deve fazer parte da nossa vida. Mas existem, sim, muitos profissionais frustrados que atendem mal, que recepcionam mal, que deixam a desejar, que não fazem os procedimentos como deveriam. Alguns não sabem o que estão fazendo, se formam porque pegaram carona através dos outros e conseguiram o diploma, mas participaram um pouco das aulas, faltaram alunos ausentes, enfim, já aconteceu também, né? Na minha turma tinha algumas pessoas que era assim. Não sei como é que elas estão hoje, se estão no mercado de trabalho, porque eu não tenho contato com todo mundo, né? É uma turma muito grande, muito numerosa, mas a gente sabe que não são essas pessoas que costumam se destacar, né? E sim, costumam se destacar aquelas pessoas que estudam, que participam, que têm conhecimento. Como eu disse para vocês, quem tem conhecimento tem poder. Essas pessoas que só têm o diploma e passaram dessa forma, porque conseguiram dessa forma, pegando carona pelos outros, elas só têm o diploma e mais nada, né? E aí a vida, a circunstância se encarrega de formar essas pessoas. Que a gente tem a sorte de não precisar do ajuda, né, da auxílio de um profissional que não sabe o que está fazendo, que não tem técnica, que não tem destreza, que não tem empatia, que não tem ética. Ninguém merece uma pessoa ser atendida por uma pessoa assim, né? Então, nós, enquanto profissionais, vocês, enquanto futuros profissionais, se policiem para que vocês não sejam esse tipo de profissional, né? Não sejam o tipo de profissional que você não queria se deparar com ele, você não gostaria de se encontrar com ele no serviço.
Não, com Sei. certeza. Eu falo muito na turma para a gente se unir, para quem tiver dificuldade, quem tiver facilidade, uns ajudar os outros, a gente a troca de conhecimento. A troca de conhecimento ela é muito válida, né? Porque adianta você aprender, se você não quiser, não for passar, é capaz de passar para o próximo, para que você está aprendendo? A Exato. troca de conhecimento na sala, a união dos alunos, isso é muito válido, porque assim, ninguém sabe 100% de tudo. A gente, na realidade, por mais que a gente estude hoje, se forme hoje, sempre vai ter alguma coisa mais na frente que a gente vai estar precisando se aperfeiçoar. Com Então, certeza. lembrando aqui aos demais colegas de sala que o que eu estou falando não é com relação a gente ajudar quem está com dificuldade, não é isso. Que eu pelo menos eu gosto demais, se eu souber de alguma coisa, eu gosto demais de ajudar a quem está com dificuldade, para que aquela pessoa tenha um conhecimento e também possa passar adiante. É diferente de você pegar uma pessoa, pagar para fazer o seu trabalho, sendo que você nem em sala não está assistindo aula, sendo que você não está pegando conteúdo nenhum, somente da sua presença e desaparece, só para lá na frente ter um diploma. É diferente da gente ajudar o próximo na sala de aula. Com certeza. Gente, cada um sabe de si. Cada um sabe do profissional que vai se tornar. E alguns, né, simplesmente só recebem o diploma e engavetam, porque não tem conhecimento, não tem técnica, nunca teve participação, está ali só porque está, né, não tem o que fazer em casa, eu vou para cá. Então, não sejam esse tipo de profissionais. Vou dar só um exemplo rápido para a gente voltar para a nossa aula. Eu não sei ao certo quantos alunos tem na turma de vocês, né? Compreendo que existem as dificuldades com internet, com computador, enfim, compreendo tudo, mas uma turma provavelmente tem mais de 20 alunos, eu tenho 13 aqui comigo. Já teve colegas, professores que relataram que teve 5 alunos assistindo a aula, 6, numa turma de 36. Então, cadê esse pessoal, sabe? O Hoje, resto, professora, muita gente está faltando porque estão pagando. Hoje é trabalho, apresentação do trabalho da disciplina, é a última aula, é valendo nota. Por sim, isso que tem sim. alguns que estão ausentes Não, aqui, mas as nossas aulas elas estão batendo recorde de participação. bacana, parabéns para vocês. Vocês não perdem nada por isso, muito pelo contrário. Quem mais ganha com isso é vocês, gente. Quem mais ganha, quem mais lucram com isso é vocês. Não estou me limitando a vocês, não estou dando exemplo à turma de vocês, mas assim, de acordo com o que a gente vem trabalhando e vem percebendo, alguns professores angustiados mesmo, né? Porque se fosse o caso de estar na sala de aula, vocês teriam que estar. Então, é desafiador esse momento, é desafiador, mas vai passar. E a gente precisa passar por isso aqui, para que lá na frente a gente tenha o êxito, certo? Mas eu não estou limitando, nem questionando a ausência na turma de vocês, pelo amor de Deus, não estou fazendo nada, só estou dando um exemplo porque foi uma questão debatida por outros professores também, tá? Então, voltando para a nossa aula, para a gente não perder o norte da coisa, a gente vai falar sobre asepsia e antisepsia, que são dois conceitos diferentes, apesar de serem palavras bem parecidas. Antisepsia é um conjunto de medidas propostas para inibir o crescimento de micro-organismos ou removê-los de um determinado ambiente, podendo ou não destruí-los, e para tal fim utilizamos antissépticos ou desinfetantes. Quando a gente vai fazer uma punção e passa o algodão com álcool 70 na pele do paciente, a gente está falando de antisepsia. A asepsia é um conjunto de medidas que utilizamos para impedir a penetração de micro-organismos num ambiente que, logicamente, não os tem. Logo, um ambiente asséptico é aquele que está livre de contaminação. Essa foto aqui eu coloquei, mas eu só percebi depois que eu enviei para vocês que eu troquei, porque essa foto é um exemplo de asepsia. A asepsia a gente faz no corpo, né? E antissepsia a gente faz no corpo, aqui, por exemplo. Esse profissional aqui, ele está preparando o paciente para ser submetido a um procedimento cirúrgico. E aqui nessa outra foto, a gente está preparando o paciente para fazer aí
uma medicação endovenosa, né, que a gente pega o algodão e passa o álcool 70%. Então, esses dois procedimentos, essa foto deveria estar no slide anterior. Eu não modifiquei, eu deixei para mostrar para vocês, porque como eu já tinha enviado para o grupo de vocês, aí eu disse, não, eu vou deixar, porque na hora eu lembro e aí eu converso com elas. Mas essa foto aqui que vocês estão vendo, isso aí é um exemplo de antisepsia, porque é feito na pele, no corpo. A asepsia é feito em uma bancada, por exemplo. Quando eu pego um desinfetante e vou limpar a bancada, onde estão as minhas medicações, onde estão os meus equipos, enfim, eu vou fazer a asepsia daquele local, certo? As palavras, são, por ser muito parecidas, entram em conflitos. Mas eu não quis modificar o slide justamente para que eu pudesse lembrar, porque se eu tivesse trocado, eu não iria lembrar. Mas aí eu deixei que era para conversar com vocês. Então, esse processo aqui, eu vou corrigir e enviar novamente para vocês. É um processo antisséptico, certo? O processo de limpeza, de remover sujidades do corpo. Eu vou fazer a antisepsia. E a asepsia é realizada em superfícies inanimadas, que não tem vida. Uma bancada, por exemplo. Eu vou trocar e mandar para vocês novamente, viu? Para vocês não se confundirem. Isso aqui foi o meu, eu só percebi depois, não modifiquei porque não queria esquecer. Se tivesse modificado, provavelmente eu esqueceria de falar para vocês. Então, resumidamente, a antisepsia é a redução da carga microbiana em superfícies, como eu falei, corporais, em tecido vivo. E a asepsia é a redução da carga microbiana em superfícies inanimadas, superfícies que não têm vida, superfícies inertes, né, conforme mostra aí na imagem para vocês. Coloquem um coraçãozinho aí, porque pode ser que seja questão de prova. Por quê? Já vi muitos aqui em concurso público, viu? E geralmente a gente costuma, por ser muito parecido, a gente costuma mesmo se confundir. Técnicas, limpeza. Vou falar sobre 3 ou 4 tipos, eu vou ver no próximo slide. A diferença entre limpar e desinfectar. Limpar é manter o estado de asseio, de higiene. Desinfectar, eu vou utilizar um produto químico, né, para poder fazer a remoção daquele micro-organismo patogênico. Desgermar refere-se à erradicação total ou parcial da microbiota da pele ou mucosas por processos físicos e químicos. Quando o paciente chegar para você no serviço que você precisar fazer a limpeza de uma ferida, por exemplo, a gente tem umas soluções chamadas de desgermantes para fazer isso. E quando o profissional cirurgião vai atender o paciente, que vai ser submetido por um procedimento cirúrgico, ele faz a degermação, é feito com uma solução específica, eu trouxe ela aqui para vocês, vou mostrar. Então, a gente já viu a diferença entre limpeza, desinfecção, degermação e esterilização. Por que eu trouxe isso para vocês? São conceitos simples, mas que têm diferença. Eu já vi isso daqui, as adeptas aí, né, ao concurso público, isso aqui é questão de concurso, já vi, tá? Achei importante trazer para vocês, para a gente ver qual é essa diferença. E esterilizar é o processo que garante a completa ausência de vida de sob qualquer forma, destrói bactérias esporuladas, que são as bactérias mais existentes que existem. Então, quando eu falo em desinfectar, eu falo em uma coisa. Quando eu falo em esterilizar, eu falo em outra coisa, tá certo? Então, esse processo de esterilização, ele é feito pela autoclave, no serviço de saúde a gente tem essas máquinas. Quem prepara o material, quem lava o material, quem organiza o expurgo, que é o local, é o ambiente onde a gente prepara o material para ser utilizado, somos nós, né? São vocês, futuros técnicos,
É vocês que cuidam da limpeza, é vocês que se responsabilizam pelo empacotamento, é vocês que se responsabilizam pela esterilização adequada. E tudo isso é coordenado, né, por um profissional enfermeiro e pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que é a CCIH do hospital. Nem todos os ambientes têm isso, então, quando não se tem, essa função fica a critério nosso mesmo, e aí a gente é quem fica, né, observando se está tudo ok, se a técnica está sendo correta, tem gente que vai fazer a limpeza do material, coloca a solução do material que eu falo, é o estéreo, né, que são os instrumentais. E deixa o material na solução horas. O que é que acontece? Ele oxida, começa a oxidar, a palavra é essa não, oxidar, virar ferrugem, que não é ferrugem, oxidar é outra coisa, ferrugem é outra coisa, certo? Mas fica com o aspecto mesmo de ferrugem, grosseiramente falando, para que vocês tenham uma noção, porque o material passa do tempo de ficar ali dentro. Fica tanto Ele perde tempo a ali cor, dentro, né, professora? Na realidade, ele vai ficar todo manchado, ele perde Fica a cor, fica com manchado. as manchas amareladas, parecendo ferrugem mesmo. perde a cor. Aquilo ali causa infecção hospitalar, aquilo ali causa. Então, imagina, o paciente vai fazer um procedimento simples de cortou e vai suturar, faz com material desse, gente, não pode. O risco de infecção é grande. Aí vira o bicho de sete cabeças, né? Devido a esse processo de esterilização. E foi mal feito. Foi mal feito por quê? Porque passou do tempo de se fazer, porque não foi enxugado da forma correta, porque a técnica foi lá e colocou o material dentro da solução e deixou lá, que era para passar 15 ou 30 minutos, ela deixou 3, 4, 24 horas, colocou no dia, assim que assumiu o plantão, e foi retirar no outro dia. Acontece muito, acontece muito. Quem chama a atenção de vocês para isso? Somos nós, né? Somos nós que somos porque somos nós que chamamos a atenção, porque a gente já recebe uma ordem superior. Como somos nós que temos contato com vocês diretamente, então é a gente que chama a mesma atenção. A maioria das pessoas não gostam e vira aquele, né? Então, para evitar isso, o que a gente faz? Que é correto. Se eu sei que é para ficar 15 minutos, não é interessante eu deixar passar 3, 4, 5 horas, a não ser que, por algum motivo, não dê para me fazer no tempo que seria necessário. É outra coisa. Mas deixar lá e ir para o WhatsApp e fazer coisas paralelas, enfim, né? Então, isso aí é um caso, à parte, um caso de negligência mesmo do profissional, né? E aí vem as consequências depois, a gente não sabe de onde vem, mas pode ser até do material que foi limpo de forma inadequada, tudo bem? Então, fica aí esses 4 pontos: limpeza, desinfecção, degermação e esterilização, a diferença entre eles. Estudem, coloquem um coraçãozinho aí no material de vocês, pode ser cair na prova, não estou dizendo que vai cair, mas se cair, vocês já tiram de letra. Aqui, clorexidina é uma das soluções que são utilizadas, né? Parece sabão, ela espuma mesmo, igual detergente, para que possa ser feito, né, a remoção das sujidades. Essa primeira imagem mostra profissionais aí, não sei se enfermeiros, médicos, não sei, mas enfim, pessoas fazendo uma degermação das mãos e completamente do pulso e do antebraço por completo, né? Então, é através desse sabãozinho, não é um sabão normal, não pode ser. Esses locais, eles devem dispor desse tipo de material para que os profissionais eles possam fazer esse processo de degermação para poder adentrar no serviço e realizar o procedimento cirúrgico. Também já tive a oportunidade, graças a Deus, de trabalhar no centro cirúrgico. É um mundo de coisa, mas é muito apaixonante, é muito bacana, muita coisa a gente aprende, enfim, se vocês tiverem a oportunidade também, quando estiver aí na prática, no serviço, na prática de vocês, explorem bastante os campos, perguntem, questionem, não tenha vergonha. Se não quiser perguntar para todo mundo, chama um professor e pergunta no cantinho, não tem problema. Não vão para casa com dúvida. Aproveitem os espaços de estágio de vocês
quando vocês tiverem a oportunidade, certo? Aqui uma autoclave, ia dizer que era uma estufa. Não é estufa, viu, gente? Estufa é aquele que a gente utiliza lá no manicure. É diferente, é diferente. Esteriliza? Sim, mas não serve. Se eu pegar uma estufa e levar para o hospital, não vai servir. Por quê? No ambiente hospitalar, eu tenho N bactérias resistentes que um processo, se eu colocasse uma estufa, eu não conseguia esterilizar. Né? Eu não conseguia retirar, destruir essas bactérias que estão aqui, essas bactérias esporuladas, que é uma forma de bactéria resistente. Elas possuem sua estrutura esporos, né? Não vão deter isso, isso é mais parte de microbiologia. Mas uma estufa não destrói esse tipo de bactéria aí. Eu preciso de uma autoclave. Essa aqui é pequenininha, parecida com estufa mesmo, mas isso aí é uma autoclave. Porque antes, no tempo dos dinossauros, a gente tinha aquelas bem grandes, que parecem um guarda-roupa, né? As coisas foram se aperfeiçoando, melhorando, a tecnologia chegou até nós, e a gente já consegue manter a esterilização, porque esses equipamentos aqui, eles atingem o calor específico para matar, destruir esses micro-organismos, diferente de uma estufa. Quem quer perguntar? E hoje em dia a gente vê muito nas UBSs, né? Tem algumas UBSs que são agraciadas com os autoclaves. Na UPA também a gente vê. Sim. Eu já vi. Aqui em Açu, infelizmente nas UBSs que eu já tive contato, eu ainda não vi os autoclaves. Mas geralmente eles levam para fazer em outro lugar e traz o material pronto. Algumas ainda não tem. Mas em Mossoró, tem um vereador lá do bairro que se elegeu lá no bairro que eu morava, e ele está trabalhando muito isso nas UBS de todos os bairros, conseguindo os autoclaves, que é muito importante. Principalmente agora, né? Isso. Com esse momento de pandemia, a esterilização dos materiais, não dá para ficar sem. Mas aqui, infelizmente, eles não estão dando essa mesma importância. Uma pena esses nossos representantes públicos que não nos representam. Enfim, gente, dinheiro tem, mas essa coisa política que existe por trás acaba atrasando muito esses processos que deveriam ser facilitados, porque a gente paga muito imposto para isso, mas infelizmente. Então, vocês vão se deparar com esse tipo de equipamento. Eles são da ossada de vocês. Vocês vão limpar, Outra coisa, existe uma luva, né, que é a luva de borracha, específica para você fazer a lavagem desses materiais pérfuros, porque eles são pérfuros cortantes em sua maioria, né, possuem aí extremidades que furam, que cortam com muita facilidade, e aí tem uma luva, até para isso, tem uma luva específica que vocês, não é a luva de procedimento, é outra luva que o ambiente de trabalho deve fornecer. E aqui existe, não trouxe outros exemplos, porque essa parte vocês vão ver, se não tiverem visto ainda, na disciplina de cirúrgica. Então, tem vários tipos de papel. Esse aqui é o mais comum, é o grau cirúrgico, porque ele possui eficácia, é muito barato e o manuseio, o preparo também é muito fácil, né? Então, todo o material esterilizado, que vai precisar ir para autoclave, ele é colocado nesse papelzinho, chamado de grau cirúrgico, para poder fazer o processo de esterilização. Para desinfecção das mãos, usa solução antissépticas com degermantes e se destinam à degermação da pele, realizando antissepsia parcial. Temos como exemplo o PVPI, está aqui ele, e a clorexidina, são os mais comuns, porque são baratos, né? O SUS trabalha muito com isso. Como a gente usa bastante, então, a gente tem no nosso serviço é esse aqui, o PVPI, que é o iodo, aquela solução marrom, e a clorexidina é uma solução mais amarelada. Ela serve funciona como se fosse, grosseiramente falando, um sabão, que ela faz uma espécie de espuma e permite que você
faça a lavagem, faça a fricção. Quando o paciente cai de moto, chega no hospital, cheio de piche, de areia, de pedra, de sujeira, é a clorexidina que permite que a gente faça essa limpeza, essa fricção, aquela espuma e facilita a remoção da sujidade. E depois a gente coloca um pouquinho de PVPI, porque essa solução, ela contém substâncias que são capazes de destruir micro-organismos que causam infecção. Dói bastante quando colocado em tecido, no tecido aberto, arde, queima, o paciente reclama bastante. Então, antes de a gente colocar, a gente... Eita, garganta. Ai, desculpa, gente. Mas, voltando. Antes da gente colocar, fazer a limpeza com PVP no paciente, a gente comunica a ele, né, que causa esse tipo de desconforto. Mas é importante fazer a limpeza e colocar. Também temos a solução alcoólica e o álcool 70%, que é esse que a gente utiliza. Vixe, foi um... trabalhar em casa tem muitas coisas, né? Foi um pouquinho de veneno que a minha mãe colocou, aí eu tô sentindo aqui. Veneno para matar as muriçoca. Ah, meu Jesus. Professor, mas continuando, quando vocês passam álcool na mão, que fica aquele negócio gosmento, né? O nome daquilo ali é glicerina. Quanto mais glicerina tiver no álcool, mais gosmento fica a mão. Não gosto particularmente. Deixa eu ver se minha voz volta, gente. Como exemplo, eu trouxe... Olha, tá voltando. Como exemplo, eu trouxe esses dois aqui, que é a clorexidina que a gente tem, e o PVPI. A gente utiliza para fazer troca de curativos, enfim, utiliza quando o paciente cai de moto, né? Utiliza quando vai se fazer uma sutura para fazer a limpeza da pele. Então, nós temos esses dois componentes aqui para poder fazer a antissepsia do local. Considerações importantes sobre os antissépticos. Um antisséptico adequado deve exercer atividade germicida sobre a flora cutânea, em presença de sangue, soro, muco ou pus, sem irritar a pele ou mucosas. Os agentes que melhor satisfazem as exigências para aplicação em tecidos vivos são os iodos, a clorexidina e o álcool, que são esses que eu falei para vocês. Curiosidades: 73% das pessoas saem do banheiro com as mãos contaminadas. Após 2 horas, 77% exibem o mesmo germe na boca. 50% das pessoas saem do banheiro sem lavar as mãos. Ai, que chato esse veneno. Mas enfim. Eu trouxe isso aqui porque é um hábito que nós temos mesmo. Usa o banheiro e não lavamos as mãos, não damos atenção a isso. Coloquei 2 exemplos aqui de doenças, né, que a gente pode contrair se não fazer a limpeza adequada das mãos, que são os furúnculos e a hepatite A. Tem alguém querendo entrar? O furúnculo e a hepatite A. O furúnculo é causado por uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, que é esse nome estranho que eu coloquei aí. Uma curiosidade, gente, é que os estáfilos, que é esse tipo de bactéria, ela está presente no nariz. Então, se por acaso a gente colocar o dedo no nariz e colocar na boca, e essa bactéria chegar até a nossa corrente sanguínea, a gente pode desenvolver aí os furúnculos da vida, certo? Não estou dizendo que quem tem furúnculo botou o dedo no nariz, botou na boca. Não. Mas é comprovado cientificamente que a mesma bactéria que a gente encontra no nariz, uma vez que cai na corrente sanguínea e se apresentam em forma de furúnculos, pode ter sido
devido ao mau hábito, né? E a gente tem aí de limpar e não fazer a limpeza correta das mãos. Outra coisa, hepatite A. Quem costuma utilizar banheiro público, isso aqui é para vocês levarem para a vida de vocês, costuma utilizar banheiro público e não lava as mãos, pode contrair a hepatite A, que é um tipo de doença que inflama o fígado. Então, é uma coisa simples, gente, como lavagem das mãos, que a gente não costuma fazer rotineiramente, aí podemos contrair essas doenças aí, hepatite A e os furúnculos da vida. Acidentes com materiais biológicos. Eu acho que nós já estamos chegando no finalzinho da nossa aula de hoje, mas só para vocês não ficarem aperreadas, né, porque fica aqui falando e a gente... Mas, enfim, daqui a pouco a gente termina, tudo bem? Então, aguentem firmes que vai dar certo. Acidentes com materiais biológicos. Acidente, a gente considera acidente leve, moderado e grave. O leve, contato com secreções, urina ou sangue em pele íntegra, que não está cortada. O acidente moderado acontece com secreções ou urina em mucosas, sem sangue visível. E o grave acontece através do contato de líquido, contendo sangue, com muco ou exposição percutânea com material pérfuro cortante. Uma coisa importante. Quando vocês estiverem nos estágios de vocês, se por acaso vocês se furarem com agulhas, que é o que é mais comum, né, eu já me furei, infelizmente já aconteceu, é importante a gente comunicar, né, vocês comunicarem ao enfermeiro, que é para a gente poder fazer o protocolo adequado. Por quê? É preciso investigar, né, o paciente, se ele tem alguma doença infecto-contagiosa, enfim, se acontecer com vocês, é importante que vocês comuniquem e não passe só uma bola de sabão com álcool ou esprema o dedo achando que vai resolver alguma coisa, porque não vai. O interessante é que vocês comuniquem ao preceptor de vocês, tá certo? Se por acaso acontecer. Não menosprezem os EPIs, né? Utilizem sempre. É importante da notificação ao setor responsável, isso que eu estou falando, e a importância do esquema vacinal em todos os profissionais de saúde. Quando vocês forem os estágios de vocês também, verifiquem a carteira de vacina de vocês para saber se estão em dias. No tempo que eu estudava, a instituição só permitia que nós entrássemos no ambiente de trabalho se tivéssemos com a carteira de vacina em dias. Então, evitem ser pegas de surpresa, deem uma olhada, se não tiverem a carteira, não saberem onde é que está, vai até o postinho, que eles vão te orientar e fazer uma nova carteira para você, para que possa ser feito o esquema vacinal. O que não pode é vocês irem para o campo de estágio de vocês sem uma vacina, uma dose da vacina, por exemplo, da hepatite, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, professora, uma dúvida, nesses casos, pronto, a gente que está com um pouco mais de um ano de curso, não sei quando a gente vai iniciar os estágios devido à pandemia, mas tem outras turmas que já estão iniciando os estágios. Eu acredito que quem vai iniciar o estágio tem direito à vacina, né, do Covid? Eu não sei como é que vai ficar, porque teve uma nota que saiu agora, principalmente da Coronavac, dizendo que as vacinas tinham sido interrompidas, né, a fabricação de novas vacinas. Então, assim, a gente tem um número bem mais reduzido, já tinha pouco, e depois dessa nota reduziu mais ainda. Mas eu também vi uma nota do governo estadual dizendo que os estudantes iam ter direito, sim, mas eu não sei quando, nem se isso será possível. Porque está faltando vacina aí para os grupos prioritários, né? E aí eu não sei como é que vai entrar a questão dos estudantes, não sei dizer para vocês. Seria importante que fosse estabelecido, né, assim como seria fornecido para os professores, fosse fornecido também para os estudantes que precisam adentrar nesses espaços de saúde, mas eu não sei como é que vai ficar isso daqui para frente, espero que sim. Eu vi uma postagem de uma professora da instituição que uma aluna que
ir iniciar o estágio, e ela é de São Rafael, ela foi contemplada, a saúde do município permitiu que ela fosse vacinada antes de começar o estágio, inclusive ela é aluna do Bacana. CETEP, e isso é muito bom, né? Por isso que eu perguntei, justamente, para saber se realmente é a nível nacional, nível de Brasil, nível mundial, se o que é que se vai acontecer para a gente, que era interessante, né? Já que a gente vai Com estagiar nessas certeza, áreas, né? com Com certeza. certeza a gente teria que ter acesso também. Com certeza. Mas o problema é justamente essa questão da produção em longa escala, que ela foi limitada. Aí eu não sei como é que vai acontecer. E os municípios, eles precisam, né, do apoio do governo para que a gente possa receber e possa vacinar. Não sei como é a questão da prioridade em relação, porque nem os professores foram vacinados ainda. O governo do estado quer que as aulas voltem, porém os professores não foram vacinados. Aí eu não sei como é que vai ficar o caso dos estudantes, né, devido à produção que está aí reduzida, a gente está a passos de tartarugas ainda, né? Mas é interessante, sim, que vocês sejam vacinados, que vocês recebam essa vacina. Porém, não fica nem a critério da instituição. A instituição não tem esse domínio. O máximo que a gente pode fazer enquanto instituição é cobrar mesmo, né? Exigir das políticas públicas, exigir do governo, que vocês possam receber essas doses. Mas nem tudo que a gente exige, a gente consegue. Então, continuando, profilaxia em caso de acidente com pérfuro cortante. Logo após o acidente, deverá se proceder à descontaminação do sítio exposto, limpando a ferida com água e sabão ou irrigando as membranas e mucosas com água limpa. A seguir, a CCIH, a Comissão Interna de Infecção Hospitalar ou a enfermeira de plantão deve ser comunicada imediatamente, independente do horário do acidente, para notificação do caso e definição na profilaxia medicamentosa juntamente com o médico atendente. Eu não fiz essa profilaxia quando eu me contaminei, quando eu me furei, gente, vou dizer por quê. Eu conhecia a paciente, né, e tinha acesso ao prontuário. Então, assim, era uma paciente que não tinha doenças infecto-contagiosas e por conta própria, eu tomei algumas medicações, uns antivirais, mas quando eu digo que não fiz é porque, assim, quando a gente realiza todo o protocolo, o paciente, ele é enviado para cá, para Mossoró, para fazer a profilaxia aqui no Rafael Fernandes, né, que é um hospital de referência que nós temos aqui para nós, a nível de infectologia, né. Então, se por acaso acontecer com vocês, claro que ninguém deseja isso, mas se acontecer, a gente pode entrar com a profilaxia medicamentosa, juntamente com o auxílio aqui em Mossoró, do Rafael Fernandes, que é um hospital que atende pacientes com doenças infecto-contagiosas. Para quê? Precaução. Prevenir, né? Prevenção. Principalmente, se a gente não souber quem é o paciente, não tiver acesso ao prontuário do paciente, não tiver informações sobre o paciente. Quando eu digo que a gente não souber quem é o paciente, não é a gente saber o nome completo do paciente, não. É a gente ter acesso a outras informações, como o prontuário do paciente, né? É diferente. Professora, deixa eu passar uma informação para os demais colegas que talvez Sim. eles não saibam. O Hospital Rafael Fernandes, como a senhora já falou, um hospital de referência, né, de doenças infecto-contagiosas, eles também prestam assistência, tem um ambulatório na lateral, que funciona durante o dia, que tem pessoas que se contaminam com algumas DSTs, ISTs, e que não tem coragem de ir no postinho de saúde, porque, infelizmente, a realidade é que, às vezes, as notícias vazam, se você tiver com alguma dessas doenças, infelizmente isso acontece demais. Lá no Rafael Fernandes dispõe desse atendimento, você vai lá e faz o teste das doenças sexualmente transmissíveis, da ISTs também, e você recebe todo o acompanhamento e o atendimento. Se for necessário fazer o tratamento, eles passam o tratamento para você. Você tem todo o suporte e apoio lá. Exatamente, com certeza. Existe muito receio, eu trabalhei também na atenção básica já, existe muito receio, gente, de algumas pessoas em procurar
porque conhece fulano de tal, né, e sabe que, e tudo que a gente faz, claro, o prontuário, ele é um documento que me assegura que eu fiz o procedimento e assegura a continuidade do serviço para o paciente. Então, tudo que eu faço, eu preciso descrever no prontuário do paciente. Cabe às pessoas que trabalham ali ter ética, e elas podem até responder, se por acaso vazar informações individuais, né, sobre uma determinada pessoa, pode responder judicialmente, que eu falo, e receber advertências, né, a nível de conselhos também, que são os coréns, e em situações mais graves, né, COFEN, eles podem atuar também aí nesses casos, mas enfim, a ética deve ser soberana, né? Mas eu sei que na realidade acontece, sim, muita evasão, né? Algumas pessoas não procuram esse atendimento no serviço básico porque conhece fulano que conhece não sei quem, e fulano vai falar. Infelizmente, acontece aí essa evasão. Acontece sim, isso é muito corriqueiro, eu já vi em várias UBSs isso acontecer, né, como eu falei que eu já rodei muito com pessoas, então assim, eu tenho amigos que são, primeiro gente, eu quero deixar claro que eu não tenho preconceito contra nada, eu respeito, e o respeito é a base de tudo, mas eu tenho amigos que, pessoas como eles mesmos falam, tem pessoas que são da vida, tem pessoas que são homossexuais que mantêm relacionamento com ambos os sexos, né, são homoafetivos, mantêm relacionamento com, tem pessoas que são bissexuais, então assim, não são respeitados, infelizmente isso acontece demais, e são expostos, né, infelizmente eles são expostos, são pessoas simples, humildes e não têm coragem de colocar uma questão dessa para frente, para que a pessoa seja prejudicada, são pessoas de coração bom, que falam assim, Deus tome de conta, tem gente que fala dessa forma. Então, assim, a maioria desse acompanhamento que acontece lá, no Rafael Fernandes, a maioria são essas pessoas, são as pessoas que são homoafetivas, são pessoas homossexuais, são pessoas que são bissexuais, que justamente não têm esse apoio nem esse suporte, né, nas unidades básicas, que o preconceito rola, e todo mundo sabe que rola, infelizmente. E quando tem o conhecimento de, eu me deparei, muitas vezes pessoas daqui de Açu foram para lá para fazer esses exames, tem gente que vai até hoje, de 3 em 3 meses, para manter seus exames em dias, porque justamente encontra dificuldade no bairro, na cidade que mora. Com certeza, tá vendo aí, enfermagem? Enfermagem também é isso, também é isso. Eu conheço pessoas que não vão e me diz, né, não por mim, olha, não é por você, mas por fulano de tal, eu tenho certeza que, enfim, não se sentem bem e acabam não indo. E aí quem perdem são essas pessoas, vocês, quanto futuros profissionais, não sejam essas pessoas antiéticas, né, não sejam, mantenham a ética, mantenham o zelo da profissão, defendam aquilo que vocês acreditam, mas respeitem. Nem todo mundo acredita que a Terra é redonda. Tem umas pessoas aí que estão defendendo a ideia de que a Terra é plana, né? Mas, enfim, gente, isso é para a gente perceber que nem tudo que eu acredito, fulano de tal tem que acreditar e tem que seguir. Porém, acima de tudo, eu tenho que ser ética e eu tenho que respeitar o outro, né? E principalmente no meu ambiente de trabalho. Não admito, já trabalhei com muitas alunos, preceptoria, não admito, gente, não façam isso, prezem a ética de vocês, prezem a responsabilidade que vocês têm sobre o local que vocês estão, sobre as pessoas que vocês estão lidando. Não façam, não ajam com algo que desrespeitem ou leve, ou fira, né, o outro. Não façam isso, pelo amor de Deus, porque são coisas assim, que não existe justificativa. Você tenta justificar, mas não existe, certo? Você pode não concordar com o coleguinha, mas você precisa respeitar a parte do coleguinha, tudo bem? Então, continuando, pequenos acidentes podem causar grandes estragos. A melhor prevenção contra os acidentes é a informação, sempre. Em casa, com mais calma, se vocês quiserem ler esses dados aqui, que tem essas porcentagens, achei interessante trazer, porque
64, aqui onde eu estou passando mal, 64% dos acidentes com material perfluorocortantes acontecem com a equipe de enfermagem. Claro, nós estamos ali direto o dia todo lutando, lidando com objetos perfluorocortantes, né, que furam e que cortam. Então, são dados epidemiológicos, né? Deem uma lida, só por curiosidade mesmo, nesse quadrinho aí. Aqui uma charge. A primeira vez que eu vi isso aqui, eu achei engraçado. Que é isso? É acupuntura? Aí o peixinho responde, não, lixo hospitalar jogado no rio. A importância do descarte correto do material. Terminou de utilizar seringa e agulha, ou fez aspiração, utilizou uma agulha, enfim, ou utilizou uma lâmina do bisturi, por acaso se confundiu e jogou a agulha no lixo, importante comunicar para que a gente possa fazer a retirada desse objeto daquele local inadequado, para que Dona Maria, lá da limpeza, não venha se contaminar, para que o seu João, que vai recolher o lixo hospitalar, não venha se contaminar com a agulha que você jogou no local inadequado. Então, pode acontecer por engano, acidente? Pode. Que não pode a gente ter o hábito, o péssimo hábito, de fazer o descarte desse material em local inadequado, certo? Coloca tudo no descarpack, que é uma caixinha amarela de papelão que vocês já devem ter visto. Não é uma caixa normal como uma caixa que vem uma TV dentro, não. Aquela caixinha, ela é revestida com mais papelão, uma espéciezinha de papelão, e uma sacola, né, um saquinho, para que todo aquele material ali contaminado, ele não possa se extravasar e nem furar as laterais da caixa, para que eu não corra o risco de me contaminar, de me furar sem querer. Então, existe um local correto para fazer o descarte desse material. A gente tem o dever de descartá-lo de forma correta, certo? Gente, uma curiosidade sobre um acidente que aconteceu, como a gente está falando de biossegurança. Não sei se vocês já ouviram falar nesse acidente que aconteceu na cidade de Goiânia, chamada Césio 137. Aconteceu no ano de 1987. De forma rápida, branda, aqui para vocês compreenderem, o que aconteceu foi o seguinte. Um material radiológico, né, de fazer raio-x, foi descartado de forma inadequada, deixado em um local de forma inadequada. Num hospital, ele foi desativado, ficou lá o objeto. Uma pessoa, um catador, passou e viu o objeto no ferro lá, e viu que tinha algumas partes metálicas, e pensou, vou levar para fazer, para vender, né, no ferro velho. Levou para um ferro velho. Chegando neste ferro velho, o dono viu que tinha dentro do aparelho de raio-x um pozinho azul brilhante, chamado de césio. Esse pozinho é extremamente tóxico, extremamente. Ele achou bonito, tirou o pozinho e começou a passar, olha que bonitinho, brilha, é um pozinho que brilhava. Começou a passar na pele. Aí o seu João, que foi lá e pegou, viu também e passou na pele dele. Aí ele foi, achou bonito, levou para casa. Mostrou a mulher, que mostrou a filha. Aquele pozinho, ele emitia partículas radioativas que causava, de início, enjoo, né, e náusea. Posteriormente, levava um quadro agudo de intoxicação e as pessoas vinham a óbito. Muita gente foi contaminada nesse acidente radioativo, né? Eu trouxe aqui umas fotos, olha aqui. Aqui é o local onde o objeto foi vendido, né? O ferro velho. Aqui era ele enrolado, né? E nessa outra foto são profissionais de saúde já lidando com pacientes que tiveram a contaminação através desse material radioativo. Então, para vocês perceberem a importância do descarte adequado. Nesse acidente, muitas pessoas morreram, vieram a óbito. Foi um acidente radioativo, um acidente nuclear mais grave registrado no Brasil,
que nós tivemos foi o Césio 137, lá no ano de 1987, não faz muito tempo, foi um dia desse praticamente, mas até hoje existem pessoas com sequelas desse acidente. A área foi evadida, as pessoas foram instruídas a deixarem o local, né, houve uma evasão dessa área. Aqui, nessa terceira imagem, na segunda imagem onde eu estou passando o mouse, é onde os objetos contaminados foram enterrados, né, e que vítimas desse acidente radioativo, desse acidente nuclear. A primeira vítima foi essa criancinha que teve contato com o pozinho brilhante, e esse senhorzinho aqui, sequelado, vocês veem, além de problemas de saúde respiratória, principalmente, que as pessoas que tiveram contato, né, com esse pozinho, elas relatam, também teve as sequelas aqui, como as perdas das digitais. Oi. Eu acho que, se eu não me engano, o professor de Química já passou isso pra mim. Falou? E pra mim, se eu não me engano, foi o pai dela, dessa menina, que deu a ela diploma de presente. E ela guardava debaixo da cama. Eu acho, sei lá. Acho que já ouvi falar nessa história. Não, teve muita, mas eu estava lendo a reportagem, mais de 3.000 pessoas foram contaminadas com o pozinho. A área toda foi isolada, né? Muitas pessoas, a recomendação era que se deixassem no local mesmo, porque ao ter contato com esse pozinho, elas desenvolveram doenças e vinham a óbito, não existia. Então a orientação era justamente essa, era retirar as pessoas do local e tentar controlar, né, para que não se tivesse aí uma maior proporção. Então, curiosidade mesmo sobre, como a gente está falando aqui sobre a importância da biossegurança, justamente para que essas coisas elas não venham a acontecer. Em relação aos resíduos hospitalares, que eu já falei, né, que onde a gente deve descartar, é aqui dentro dessa caixinha, nunca jamais no lixeiro, certo? Todo objeto perfuro-cortante deve ser colocado aqui dentro dessa caixinha. E aí, nós temos esse símbolo aqui, como representante, né? Um símbolo de resíduo infectante. Deixa eu passar aqui. Pessoal, 9h15, eu sugiro para vocês que a gente, né, encerre esse momento de hoje, nesse momento. Amanhã a gente volta, continua, que é para a aula não ficar muito extensa, fica grande demais. Eu compreendo que a gente tem um certo momento também que a gente acaba cansando um pouquinho a mente e começa a não assimilar as coisas como deveria. Então, eu sugiro que a gente encerre a aula de hoje. Vocês, se tiverem algum questionamento, alguma coisa que queiram perguntar, acrescentar sobre até agora, fiquem à vontade para a gente poder debater. Eu só quero saber se a gente vai ter só a prova e a recuperação ou se a gente vai ter algum trabalho, alguma atividade para responder antes. Não, eu vou passar, Veridiana, eu vou passar para vocês, disponibilizar para vocês uma atividade para vocês responderem e vou avaliar a atividade. Então, eu vou analisar a possibilidade, acredito que seja totalmente possível, se vocês concordarem, né, claro, a gente faz uma prova valendo 8 pontos e uma atividade valendo 2 pontos. Soma e tem o resultado da prova. Ou a nota de vocês. Né, professora? Ajuda porque nem todo mundo tem facilidade de absorver o conteúdo para arriscar totalmente na prova. Então, uma atividade que a gente tem a possibilidade, mesmo que seja 2 pontos, para mim já é muito válido. Não sei Com se os demais certeza. concordam. Pronto, então a gente pode fazer isso. Posso fazer uma atividade para vocês, vale 2 pontos, e a gente faz a prova valendo 8 pontos. Soma e a gente tem a nota. Tudo bem? Alguém? Pronto, dá certo assim. Vou interromper a gravação, que é para não ficar muito